Olá, meus amigos, paz seja com todos, amém? Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal Partilhando. Estamos aqui mais uma vez para gravar esse vídeo para vocês, para partilhar com vocês o alimento que Deus tem colocado na nossa mesa, amém, meus irmãos, minhas irmãs? Ouçam aí com atenção, abram os ouvidos e abram o coração também, para receber a palavra do Senhor, amém? Vamos ali no livro de Gênesis, capítulo 3, versos 12 e 13. Diz assim: O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira, me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: Por que você fez isso? A mulher respondeu: A cobra me enganou e eu comi. Bem, agora nós vamos aqui passar para o livro de Gênesis ainda, só que eu vou lá no capítulo 4, do versículo 3. Bem, eu vou ler o 3, 4 e 6, meus irmãos. Fiquem bem atentos à palavra. E diz assim: Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Versículo 6 fala: Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Amém? Essa palavra que o Senhor nos deu. Amém, meu irmão? Você quer falar? Amém. Pode falar. Então, irmão, boa noite, bom dia, boa tarde, para quem estiver ouvindo no horário que você estiver assistindo esse vídeo. Irmão, aqui nós estamos falando em Gênesis, aqui, capítulo 4 de Gênesis, e nós estamos falando sobre ali o pecado de Adão e Eva e o pecado de Caim. Então, irmão, Gênesis 3 fala sobre o pecado de Adão e Eva, amor. Né? Então, o que acontece? Às vezes, em alguma circunstância da nossa vida, nós deixamos de olhar para Deus, deixamos de estar na presença de Deus. Ali estava Adão e Eva no paraíso, ali no jardim do Éden. E ali, você viu como que ali acontecem as coisas? Ali Satanás veio e falou para Eva: de tudo você pode comer, mas tem uma árvore que vocês não podem comer, que é a árvore da vida. E você vê que aquilo que é proibido aqui, que não pode nós fazer, nós vamos fazer. Por quê? É a natureza humana que quer fazer aquilo que é proibido, que não pode fazer, mas a natureza humana quer fazer. Ali, Satanás viu o quê? Uma oportunidade. Como ser humano, ele quer sempre coisa que não pode ser feita, né? Não pode pegar, mas ele quer. Aquilo que é pecado, ele quer fazer. Então, Satanás sabe, ele conhece o ser humano. E aí ele fez o quê? O que a Eva comesse da fruta proibida. Isso foi um pecado, né? Mais um pecado. Você vê que Deus, né? Ali sabia, né? Da situação que a Eva estava ali. E que a Eva tinha feito. Você vê que como que o diabo entra na vida de uma pessoa com facilidade, da forma que realmente nós estamos fragilizados. Aquela porta, aquela brecha que está aberta, o diabo vem, ele entra, ele faz estrago conforme ele vai entrar naquela brecha, naquilo que nós estamos errando, nós estamos com o coração aberto para aquilo. Aí o diabo vem e entra e faz estrago, e oferece coisas que às vezes
é proibido coisas que às vezes não é bom para nós, mas ele coloca ali como se fosse uma coisa boa para nós, para que nós venha realmente entrar e pecar naquilo que é errado para nós. Mas o diabo sabe trabalhar de uma forma que realmente leva as pessoas a acreditar em coisas que realmente Deus proíbe que nós fazemos, né? Então nós temos que estar atento, irmão, atento no nosso dia a dia, e todos os dias o diabo vai estar ao nosso redor, tentando ali encontrar uma brecha para que ele venha trabalhar na nossa vida e nós venha cometer nossos pecados do dia a dia. Às vezes cometemos tanto os pecadinhos que vamos, às vezes, chegar até num pecado maior, porque ele começa ali nos pecadinhos pequenos. Ali, às vezes, você nem percebe, mas os pecadinhos ele vai colocando pensamento disso, falar de uma pessoa, falar de outra, fazer você acreditar que o que você está fazendo está certo, mas na verdade nós estamos pecando. E aí ele chega num pecado maior na nossa vida que faz estrago. Amém? O que Deus me mostrou aqui, meu irmão, minha irmã, dentro dessa palavra? Nós somos seres humanos e somos carne, ok? E a nossa carne está sempre ali se manifestando para que nós venhamos pecar. Deus me mostrou dentro dessas duas palavras o seguinte: primeiro, Adão e Eva. Os dois tinham de tudo, o melhor na vida deles. E o que eles fizeram? Deus proibiu somente uma coisa: que eles não comessem o fruto da sabedoria, o fruto que abriria os olhos dele para o bem e para o mal, dos dois. E você vê, lógico, a serpente, o inimigo, Satanás, como você quiser chamar, se aproveitou disso. E foi aonde? Ela sabia a fraqueza de Eva. E ela foi e falou para Eva, e Eva foi e comeu o fruto. Depois Eva foi e ofereceu para Adão, e Adão pegou o fruto e comeu. Simples assim. E Deus mostrou aí. Quando Deus chegou neles, nenhum dos dois admitiu ser pecador. E nós somos pecadores. Nós pecamos. Só que quando nós pecamos, o que a gente faz? A gente procura uma desculpa. Eu procuro uma desculpa para o meu erro, para aquilo que eu falei que não devia ter falado, para a minha atitude, para os meus atos, né? Deus me mostrou isso. Olha, Eva disse que foi enganada pela serpente. Adão já jogou a culpa nas costas de Deus praticamente. A mulher que o Senhor fez para mim me deu a fruta e eu comi. Nenhum dos dois disse: Senhor, eu pequei. Eu pequei contra ti. Eu fiz exatamente o que o Senhor não queria que eu fizesse. Esse é um mal do ser humano. E depois, Deus me levou para a palavra onde fala a respeito de Caim e Abel, os filhos de Adão e Eva. Isso já depois de serem expulsos do paraíso, lá do Éden. E ali, você vê os filhos deles. Um tinha o coração voltado para Deus, que era quem? Abel. Abel, ele viu que o irmão dele foi oferecer um sacrifício ali, da colheita, né? Da colheita dele para Deus. O que ele fez? Ele falou: poxa, legal, eu também vou oferecer. E Abel, ele quis oferecer o melhor, né? O coração dele era limpo e ele não quis dar daquilo que não servia para ele, né, meu irmão? Eu sempre falo para as pessoas: quando você for ajudar alguém, não dá aquilo que você não come na sua casa, aquilo que você não quer, que você não gosta. Ofereça o melhor. Se você vai ajudar uma pessoa, dá o melhor para a pessoa, né? E ali foi o que os dois irmãos fizeram. Mas o que aconteceu? Aí Deus mostrou para mim assim: olha, Abel fez o melhor, né? E Deus se alegrou.
E Caim, além de ter feito pior, ainda ficou irado, porque Deus não aceitou a oferta dele. Deus não aceitou. Por quê? Porque Caim pegou do que tinha de ruim na roça dele lá, na plantação, para ofertar para o Senhor. E assim, quem que foi melhor? Foi Abel. E Abel, Deus se alegrou com ele. E aí o que aconteceu? Caim ficou irado, ficou irritado, ficou com raiva, né? Eu vou ler aqui o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Ele disse assim: Deus se alegrou da oferta de Abel e rejeitou a de Caim. E Caim ficou furioso. E no verso 6, o Senhor disse: por que você está com raiva? Deus falando para Caim. Porque anda carrancudo. No verso 7 fala assim: se você fizesse o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Mesmo sendo avisado pelo Senhor, Caim chamou Abel para o campo e o atacou e o matou. Mais tarde o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Então Deus disse a Caim que ele não ia mais poder cultivar a terra, e quando ele preparasse a terra para plantar, ela não daria nada. Assim, vemos que quando escolhemos não dar ouvidos à voz de Deus, mas preferimos dar lugar à nossa natureza humana, vamos pagar o preço por nossas escolhas, pois a nossa natureza humana tende sempre a nos levar a escolher as coisas más. Você vê, aqui, a palavra de Deus, ela mostra que nós temos escolha, meus irmãos. Nós devemos escolher. Adão e Eva, eles não precisavam comer aquele fruto, né? Eles não precisavam, mas a natureza humana deles decidiu ouvir a serpente, ouvir o inimigo. E ali eles pagaram o preço caro, eles foram jogados para fora do Éden, né? Eles tinham uma vida lá abençoada, eles tinham de tudo. Eles tinham tudo na medida certa, mas eles jogaram fora. Caim, ele foi avisado, o próprio Senhor Deus chegou nele e falou para ele, olha, por que você está com o coração, com tanta raiva no coração? Por que você está tão irado? O mal, ele está na sua porta, ele está te espreitando, né? E você tem que vencer o mal. Quer dizer, ele foi avisado por Deus. Ele tinha assim a escolha, e ele escolheu o mal. Ele deixou Deus para ficar do lado do mal, para que o mal reinasse no coração dele. Por que Deus ele deu essa palavra para mim? Olha, meus irmãos, porque Deus mostra assim, nós temos que tomar cuidado com a nossa natureza humana. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus, ela reine no nosso coração. Ah, mas eu não peco. A gente peca. Com certeza a gente peca todo o tempo. Eu acho que não tem um dia da vida da gente que a gente não comete um pecado, um erro, não fala uma má palavra, não vai contra o que Deus ele fala para nós. Mas uma coisa que eu aprendi, nós devemos pedir perdão para Deus. Nós devemos reconhecer quando nós estamos errados, quando nós pecamos, né? Pior é falar que não pecou, que não errou. Você vê como é que Caim, ele relata para Deus ali que ele, por acaso, é o guarda do irmão dele.
Você acha que Deus não sabia o que ele tinha feito? Deus não sabia, meu irmão, que Caim estava com raiva e que ele ia matar o irmão dele? Deus sabia. Mas Deus deu escolha, por quê? Porque Deus fala que ele nos fez um livre-arbítrio. Então nós escolhemos o nosso caminho. Deus, ele vai sempre colocar um caminho preparado por ele na nossa frente. Um caminho aonde nós devemos seguir, meus irmãos. E quantas vezes o inimigo, ele não vem para mostrar um caminho mais fácil, né, amor? Para mostrar um caminho mais largo. Ah, esse caminho aqui é mais abundante. Olha, esse caminho você vai ter mais facilidades. E é aí, meu irmão, que nós erramos. Deus, ele me deu essa palavra aqui já faz uns dias. E hoje Deus me permitiu falar dessa palavra para vocês. Deus veio falar ao meu coração essa palavra, né? Porque assim, o inimigo, ele vai sempre colocar algo bonito, algo mais interessante aos olhos humanos, para a nossa natureza humana se sentir atraída, né? Fissurada por aquilo. Mas Deus está mostrando, olha, toma cuidado. Foi assim que o homem caiu no pecado. Foi assim que começou, né? O homem ali, desde o começo ali do mundo, né? Começou ali por Caim, houve ali o primeiro homicídio. Entrou o pecado e a morte. Entrou o pecado e a morte pelo homem, né? Se o homem tivesse usado a sabedoria de Deus, por isso que você lê lá na palavra, Deus fala que nós devemos orar e pedir a Ele que Ele nos dê sabedoria do alto, a sabedoria dele. Por quê? Porque Ele fala que a sabedoria humana não vale nada, não nos leva a lugar nenhum. Eu vou continuar lendo aqui, só para você ver. Deus, o Senhor, nos leva, perdão, meus irmãos, a fazer aquilo que desagrada a Deus, o Senhor, e nos leva ao abismo. Quando nós fazemos, sempre que nós escolhemos, né, o mal, né, esse mal nos leva a escolher as coisas más, a fazer aquilo que desagrada a Deus, o Senhor, e nos leva ao abismo. Se dermos ouvido à nossa natureza humana, aí estaremos dando brechas, abrindo o nosso coração para o mal entrar. E então vamos ter consequências. Aí onde Deus diz que aquilo que o homem planta, ele colherá. Amém, meus irmãos? Olha, Caim pagou muito caro o que ele fez com o irmão dele. Se você semear o bem, colherá o bem. Mas se semear o mal também você vai colher. Então pense bem, ore, jejue, busque a direção de Deus antes de escolher qual caminho seguir. Deus, o nosso Senhor e Salvador, quer nos dar a vida com Ele na glória, mas nós temos o livre-arbítrio. Nós que fazemos a escolha dos nossos caminhos. Então assim, meu irmão, presta atenção. Eu não sei, minha irmã, eu não sei o teu caminho, eu não sei o que você tem feito, o que você tem falado, o que você tem buscado de Deus, eu não sei. Mas presta atenção nessa palavra. A palavra de Deus diz que aquilo que nós semearmos, aquilo nós vamos colher. Então, como diz aí, né? Se nós plantarmos vento, nós vamos colher tempestade. Se nós plantarmos, né, bons frutos, nós vamos colher bons frutos. Se nós plantarmos coisas más, nós vamos colher coisas más, né?
Por mais que aos nossos olhos da carne pareça que, nossa, não, mas isso aqui parece que é de Deus, isso aqui é de Deus. Nem sempre, meu irmão, nem sempre. Toma cuidado para que o inimigo ele não venha te enganar. Como Eva foi enganada ali pela serpente. Por que a serpente enganou ela? A serpente falou para ela, olha, ele falou para você que você vai morrer, imagina, não é nada disso. É que se você comer esse fruto, você vai ficar tão inteligente, você vai ser igual a ele. Você vai conhecer o bom e o mal, o bem e o mal. E ali ela fez o quê? A natureza humana dela quis conhecer o mal. Porque até então eles só tinham coisas boas. Eles só tinham que viver feliz lá, meu irmão, minha irmã, não é, irmão? Eles estavam vivia a pessoa como vive como inocente. Como uma criança nasce, ela é o quê? Inocente, ela não conhece nada. Eles tinham isso no paraíso. Eles viviam como uma criança, inocente ali. Eles não conheciam o mal, nada que era errado. Mas depois que eles comeram ali o fruto da árvore da vida, como Satanás disse para Eva, né? Deus falou que se nós comermos, nós vamos morrer. Ele falou, não, vocês não vão morrer. Vocês comerem, vocês vão conhecer o bem e o mal. Eu sei como Deus. Então, irmão, você vê como que é fácil, o diabo ele engana o ser humano com facilidade. Desde quando que você tiver com o coração aberto para as coisas do mundo, o diabo tem legalidade de entrar na sua vida. Você está aberto para o coração do mundo. Quando o diabo vem, ele fala na sua mente, ó, isso é bom. Se você for, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ter uma vida abençoada. Ele mostra o quê? O lado parece bom, o lado bom da história. Parece ser o lado bom da história. Mas na verdade, irmão, aquilo vai levar você ao pecado, vai levar você à destruição. Só que isso, quando acontece, é tarde, irmão. Então pensa antes de tomar uma decisão de fazer coisas erradas. De tomar uma decisão como um ser humano, como uma pessoa, né, carnal. Tudo nessa vida, quando nós conhecemos a verdade, temos Deus em nosso lado, em nosso caminho, em nosso conhecimento, o que nós temos que fazer? Deus, eu vou fazer isso, aquilo. Se for da tua vontade, tudo isso vai dar certo. Se não for da tua vontade, tira do meu caminho. Então Deus, ele cuida. Nós falamos, as coisas acontecem. Quando nós abrimos a boca para Deus, para falar com Deus, tudo vai acontecer conforme a nossa palavra. Se nós dizer coisas boas, vamos conhecer coisas boas. Se nós falar coisas mal, vai conhecer coisas mal. Como ali Caim, né? Ele, em vez de preparar o melhor fruto da terra dele, da terra que ele plantou, da colheita dele, ele preparou o pior e deu para Deus. Ali, Abel, com o coração mais aberto por amor, pelo coração mais sensível com Deus, ele foi lá e escolheu o primogênito, o primeiro da cria ali, o melhor cabritinho, e ofereceu a Deus. E agradou a Deus. As melhores partes, né? Isso, as melhores partes. Agora, nós hoje, o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o melhor. As nossas orações têm que ser melhor. O nosso dia a dia tem que ser melhor. Chega a pessoa, vamos falar mal, vamos chegar perto de você, falar mal de outra pessoa. Se você tomar posição junto com aquela pessoa, se você está pecando também, você também é uma pessoa igual àquela. Então, irmão, toma cuidado em tudo aonde você estiver, com pessoas que você anda, com pessoas que você conversa. Toma cuidado para não fazer que nem Caim. Caim, ele tomou decisões erradas. Depois matou o próprio irmão. Por quê? Porque ele ficou com inveja do irmão, né? Porque o irmão recebeu o quê? Algo de Deus. Deus recebeu a oferta de Abel e dele não recebeu. E hoje acontece a mesma coisa. Quando você trabalha no serviço, você destaca no serviço bom ali, você está subindo, alguém está do seu lado tentando destruir você, tentando pegar você e massacrar. É isso que acontece no dia a dia de um ser humano que serve a Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, irmão. Amém? A gente tem que dar bons exemplos, né, irmão?
bom exemplo em tudo, né? Nós temos que vigiar o tempo todo, porque o diabo, nosso adversário, né? Ele anda ao nosso derredor, rugindo, feito um leão, esperando o quê? Esperando uma brecha, né? E se você deixar a sua natureza humana na direção das coisas que você vai fazer, meu irmão, minha irmã, você vai se dar mal, você vai se encrencar com Deus, né? Com Deus. Deus, Ele quer o melhor para nós, Ele prepara o melhor caminho para nós. Aí você fala assim, mas que melhor caminho é esse? Nossa, irmã, eu estou aqui arrasado, eu estou cansado, estou lutando. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, Deus está no caminho com você. O caminho está sendo árduo, está sendo cansativo, continua, persevera, luta e em tudo dai graça, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Assim diz a palavra do Senhor. Então assim, cuidado com as facilidades, cuidado para não falar coisas enganosas, cuidado, meu irmão, para não crescer o olho naquilo que não é para você, né? Que não vem de Deus para você. Minha irmã, toma cuidado com as facilidades, com as coisas que você acha que é bom, que é melhor, né? Olhem para Deus, busquem a Deus, orem, jejuem, peçam a Deus ali, Senhor, encarecidamente, Senhor, eu peço a Ti, me conduz, me mostra o Teu caminho, né? Me leva ali para um lugar, Senhor, eu quero estar em santidade, eu quero estar em Tua presença, e assim você vai derrotar o inimigo. Se Caim tivesse ouvido a voz do Senhor, Caim teria vencido o mal e ele teria tido uma vida boa, feliz. Mas ele deu vazão ao mal. Ele preferiu escolher o caminho errado. Não escolhe o caminho errado, meu irmão. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra, minha irmã. Não escolhe o caminho errado. Escolhe o caminho do Senhor. Continue no caminho do Senhor. Continue fazendo a obra do Senhor. E Ele vai conceder os desejos do seu coração. Tudo no tempo certo. Tudo na hora certa. Amém? Essa é a palavra que Deus Ele preparou hoje para nós nesse vídeo. Eu espero que você receba aí na sua vida. Espero que você reflita nessa palavra, se conserte, né? E busque mais a Deus do que nunca. Nós precisamos buscar a Deus. Jesus está voltando. E o inimigo das nossas almas está aí, furioso, tentando nos tirar da direção, do centro da vontade de Deus, para nos destruir. Amém, meus irmãos? Você que ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Você que já é inscrito, deixe seu gostei para nós. Compartilha aí a palavra do Senhor, não compartilha o casal, compartilha o Evangelho de Jesus, palavra do Senhor, né? E deixa aí um comentário se você gostou desse vídeo, se você tem alguma dúvida, né, meu irmão, minha irmã? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.